pessoal, estou aqui na cidade de Provins. Como vocês podem ver, ela é toda murada e as residências estão lá para dentro. Acredite se quiser, ali mora gente, uma casa medieval, e isso continua por toda a extensão. Provins é uma cidade medieval a apenas 90 quilômetros de Paris. A região é dividida em Cidade Alta, Le Châtel, e a Cidade Baixa, Le Val. Entre os séculos XII e XIII, grandes senhores feudais lutavam contra reis na França, e as muralhas são a prova materializada dessa disputa. Os condes de Champagne foram os primeiros a garantir segurança para o comércio local. Foi por isso que as feiras medievais da região tornaram-se uma das mais importantes da Europa. No entanto, por volta do século XIV, houve uma queda de prosperidade. Acabaram as feiras, apareceram epidemias, guerras e as rotas comerciais foram modificadas. Por conta dessa queda de prosperidade, Provins manteve suas raízes até hoje. A cidade tem diversos monumentos históricos, sendo considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Muito interessante caminhar por uma cidade que preserva a sua história e seus monumentos. Essas casas são os seus próprios monumentos, como vocês podem ver. Casas realmente com mais de 500, 600 anos, até mais, e ainda preservadas aqui na cidade de Provins. Minha visita a Provins partiu das sugestões de visita na França do meu amigo e colaborador, o jornalista brasileiro Duda Tawil, residente em Paris. Aliás, graças a ele, muitos dos lugares que conheci e da meu deslocamento em Paris foi perfeito por causa dessas indicações. Estando em Paris, dá para chegar em Provins de carro pela via N4 em viagem de 1h15. De trem, a saída acontece na estação Gare de l'Est após 7 paradas, chegando à Gare de Provins em pouco mais de 1h30. Rouen é a principal cidade da região francesa da Normandia
e sempre aparece na lista das melhores cidades para fazer um bate-volta a partir de Paris. Esta fica apenas a 1h30 de trem de Paris. Mas não é só isso. Rouen é um daqueles destinos perfeitos para os amantes de história. Uma cidade que conseguiu se reerguer depois da destruição pela Segunda Guerra Mundial, redesenhando uma arquitetura tradicional que caracteriza a cidade desde a Idade Média. É uma cidade que traz a memória viva de Joana d'Arc. Você sabia que foi em Rouen que esta heroína francesa foi queimada na fogueira pela Inquisição? Fiquei verdadeiramente impressionado com tanta história espalhada pelas ruas, nas paredes e nas igrejas de Rouen. Como o centro histórico é relativamente pequeno, é fácil percorrer tudo a pé e encaixar os principais pontos turísticos de Rouen em um roteiro de um dia. Bem, então, meu negócio aqui é bater perna. Vamos caminhar por essa belíssima e histórica cidade. Vamos contar um pouquinho da história desta bela cidade? Olha, Rouen é a capital da Normandia e também uma das maiores cidades da região. A cidade fica bem às margens do rio Sena e essa localização estratégica sempre foi cobiçada por diferentes povos. E a gente sabe o que isso quer dizer, não é? Guerra, muita guerra. Desde os conflitos ancestrais entre romanos e os vikings, até as invasões inglesas na Idade Média e as mais recentes ocupações nazistas na Segunda Guerra Mundial, Rouen entra na história como cenário essencial para diferentes enredos e personagens. Aqui é o lugar exato onde Joana d'Arc foi queimada viva. Eles mantêm ainda algumas ruínas da época. Ela foi queimada no centro desta praça, desse pequeno espaço. A história mais icônica de Rouen talvez seja a de Joana d'Arc. A guerreira francesa foi julgada e queimada ali mesmo, na praça principal da cidade, durante uma invasão inglesa. A fogueira da Inquisição colocou seu nome para sempre na história como a jovem heroína de um país inteiro. Com tantas lutas, a cidade precisou se reconstruir muitas vezes, mas em todas elas, Rouen sempre cuidou de devolver à vida uma das suas marcas registradas, a arquitetura em chamel, clássica da Normandia. Mesmo nos dias de hoje, ainda é possível ver os sinais dos confrontos que marcaram a cidade. As marcas de bombas estão nas paredes do imponente Palácio da Justiça, bem como em muitas das suas igrejas. Sinais estes mantidos como um memorial dos tempos difíceis da guerra e da força de Rouen. Mas nem só de guerras e heróis viveu esta bela cidade. Tem muita arte, a cidade inspirou artistas mundialmente conhecidos, entre eles Monet e Renoir, que pintaram inúmeros quadros que atestam suas belezas. Possui também um dos melhores museus de arte da França, além de bares e uma vida noturna movimentada, para mostrar que Rouen é uma cidade que pulsa de dia e de noite.
Uma pena que tenho que voltar para Paris e o pouco tempo que pude ficar nesta cidade, mas indico que vale a pena montar um roteiro de um dia no estilo bate-volta. Mas se for possível, ficar mais um pouco em Rouen. Por que não? Uma coisa é certa, eu voltarei um dia ainda a esta cidade. Assim terminamos mais um vídeo. Então compartilhem, dê o seu like. Quem não for inscrito, inscreva-se. E, assim como eu, se torne também um bom de viagem. Até a próxima, pessoal.